Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou um pouco rouco, já faz uma semana, fazia 3 anos que eu não pegava gripe. Mas essa semana fiquei meio ruim da garganta e já estou sarando. Mas eu queria que você me acompanhasse nessa leitura que vou fazer agora da Bíblia Sagrada. Eu queria que você me acompanhasse nesse estudo que vou fazer agora. Não sei quanto tempo isso vai durar, porque por isso eu avisei aí no título da mensagem, da postagem, dizendo que esta palavra não é para os amantes do TikTok, nem dos reels, nem dos vídeos curtos, porque assim como os vídeos, a nossa vida também é curta e nós não podemos ficar curtindo bobagens, curtindo coisas inúteis, enquanto não damos valor ao que verdadeiramente tem valor na nossa vida, que é a revelação que Deus fez de si mesmo, que traz bênçãos para a nossa vida, como trouxe para a vida de Abraão, quando ele foi chamado. E esse estudo se baseia na vida de Abraão. Vai ser um estudo rápido, né? Tanto quanto puder ser, mas que ele tem muito a nos ensinar. E a nossa vida depende da compreensão que nós tivermos da grandeza de Deus e das suas promessas para a nossa vida. Disso depende a nossa felicidade neste mundo e o nosso destino na eternidade. Nós vamos ver através desse estudo, que o homem tem méritos, que todo ser humano tem méritos, tem valor, e que Deus escolhe as pessoas, o que existe de melhor nesse mundo. Deus não vai levar para o céu o lixo do mundo. Deus escolhe aquelas pessoas que têm valor, aquelas pessoas, Deus valoriza a honra, Deus valoriza a obediência, Deus valoriza a coragem, Deus valoriza a fé, Deus valoriza aquilo que o homem tem de melhor na sua vida, o seu caráter, a sua hombridade, a sua verdade, aquilo que o homem tem de melhor. Essas coisas o mundo não valoriza. O mundo valoriza a frivolidade, o mundo valoriza a inutilidade, o mundo valoriza a frivolidade e as coisas inúteis. Tudo que não presta, tudo que é passageiro, tudo que é sem valor, tudo que é inútil, isso o mundo valoriza. O mundo não valoriza aquilo que Deus valoriza, que é aquilo que você tem no seu coração. A certeza, a bondade, o amor, a fidelidade, a justiça, a honra. Isso é o que Deus valoriza no homem. Essa foi a nossa introdução. Agora vamos partir para o verdadeiro estudo desta palavra. No capítulo 18 do livro de Gênesis, no versículo 8, está escrito assim: E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouvindo-o Sara, à porta da tenda, que estava atrás dele, e ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido?
Haveria, pois, alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti, por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. No capítulo 12, recapitulando um pouco a respeito da vida de Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, Abraão tinha 75 anos e Deus chamou Abraão e lhe fez promessas, dizendo: Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e engrandecerei o teu nome será famoso em toda a terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, e tu serás uma bênção. E Abraão acreditou em Deus, creu em Deus e saiu. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia. E nos capítulos 13 e 14, acontecem muitos eventos na vida de Abraão, quando ele estava peregrinando por aquela terra, e Deus várias vezes se encontra com ele e renova aquela promessa. Lá pelo capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus fala para ele que ele será pai de uma grande nação e renova aquele pacto que Deus tinha feito com ele. Só que aí, desde que Abraão saiu da terra de Ur dos caldeus, até aquele ponto se passaram-se 10 anos. Abraão já tinha 85 anos, então Abraão questiona a Deus dizendo assim: Senhor, como é que tu vais me abençoar? Porque eu não tenho filhos, minha mulher é estéril. Já faz 10 anos que tu me chamasse dizendo que eu seria pai de uma grande nação, mas já se passaram 10 anos. Minha mulher é estéril e o meu herdeiro será o Damasceno Eliezer, o meu mordomo. E Deus diz para ele: Não, Abraão, o teu descendente, o teu herdeiro é aquele que sair das tuas entranhas. Este será o teu herdeiro, não será o Damasceno Eliezer. Então Abraão disse assim: Bom, então Deus me dará um filho, talvez não seja com Sara. E no capítulo 16, então Sara chega para Abraão e diz: Olha, Abraão, eu vou te dar minha serva e tu terás um filho com ela. Ele disse: Está certo, ele tinha 85 anos já. Então, através da serva de Sara, Agar, Abraão tem um filho e coloca o nome dele de Isaac. Então, na concepção de Abraão, Deus estava cumprindo o plano dele, dentro do entendimento dele, dentro da forma como ele estava imaginando que Deus cumpriria aquela promessa que Deus fez a ele. Até então, Abraão não duvidava de nada do que Deus dizia, afinal de contas ele não sabia como aquilo ia acontecer, mas sempre havendo uma forma de que aquelas promessas teriam sentido dentro do entendimento de Abraão. É impressionante, agora eu faço uma pausa aqui para a gente pensar. O que acontece dentro dos nossos pensamentos? Você sabe que se você estiver, você já viu muita gente conversando sozinho na rua, né? Ele está falando consigo mesmo, com seus pensamentos. Então tem gente que conversa mesmo, né? Os pensamentos dele ninguém escuta, mas ele gesticula, faz gestos e até move os lábios. Os que são mais comedidos,
né? Eles não falam assim. Mas se você ficar pensando, mesmo com os lábios fechados, você vai ver que a sua língua, dentro da sua boca, ela pronuncia as palavras. Isso é o nosso pensamento. Então, Deus escuta esses pensamentos. Nós estamos falando conosco mesmo. No capítulo 17, Deus fala com Abraão: Abraão, Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e você também terá um filho. Você terá um filho com Sara, sua mulher. Eu vou abençoá-la, eu vou trazer isso para ele. Então, Abraão, quando Deus disse isso para Abraão, peraí, Senhor. Até agora estava tudo bem, eu tenho 86 anos, né? Eu tinha 86 anos, nasceu o Isaac, o Ismael. Agora, com 99 anos, Senhor, Sara tem 99 anos e eu tenho 100 anos. Então, quando Deus disse assim, Abraão, você terá um filho, você e Sara, então ele riu. A Bíblia diz que ele riu no seu coração. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Isso era uma coisa realmente impossível aos olhos humanos, mesmo para aquela época. Já naquela época, Sara tinha cessado o costume das mulheres de ter filhos. Ela não tinha mais condições de ter filho. E ele riu. Ele simplesmente riu e disse assim, Senhor, vamos fazer um negócio, viva Ismael na tua presença. Eu estou satisfeito que Ismael seja meu descendente. Ele nasceu das minhas entranhas, ele é meu filho legítimo. Mas Deus disse, não será Ismael o teu herdeiro, o teu descendente. O teu descendente, o homem com quem eu vou fazer o meu pacto, sairá de ti e de Sara. Ele riu, mas Deus ignorou a maneira como Abraão viu aquela situação. Deus não se importou com aquilo, porque a promessa era de Deus. E é aí que eu quero chamar a atenção de você para o seguinte: muitas vezes a gente fica pensando assim, Deus me fez uma promessa, eu creio que Ele vai cumprir. Quando Deus nos faz uma promessa, não importa se você acredita ou não nessa promessa. Não importa se você tem fé, se você duvida, se você crê, se você quer, se você não quer. Quando Deus cumpre, quando Deus promete, Ele fala. Então, se Deus te prometeu alguma coisa, esqueça. Essa promessa vai se cumprir, porque tudo que Deus quer fazer, nada, nem ninguém, nem circunstâncias, absolutamente nada no mundo impede Deus de fazer aquilo que Ele quer. Nem a impiedade, nem a incredulidade dos homens, os ímpios, e sempre quando eu falo, eu tento colocar isso na minha cabeça, que a Bíblia trata dos ímpios e dos justos. Os justos são aqueles que acreditam em Deus e que crêem nele. Os ímpios são aqueles que não acreditam, mas Deus cumpre sua promessa, sua palavra na vida dos ímpios, que eles acreditem ou não, que eles creiam ou não, que eles queiram ou não. Não importa se eles vão aceitar o que Deus está dizendo, Deus vai cumprir, porque Ele é Deus onipotente, a palavra que sai da boca de Deus se cumpre, não importa se ele acredite ou não. Quando Eliseu profetizou que em 24 horas Deus acabaria com a fome dentro de uma cidade, um capitão ouviu e disse assim, mas nem que Deus abra as janelas do céu, isso nunca vai acontecer. Mesmo que Deus abrisse a janela do céu, essa situação não poderia mudar em 24 horas. Mas Eliseu disse assim, tu verás com os teus olhos, mas não vais participar disso. Porque ninguém tem o direito de duvidar das promessas de Deus. E muito embora que Deus ignora completamente nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de ver. A honra e a glória de Deus está nisso, em que Ele cumpre, independentemente daquilo, se a gente acredita ou não. O nosso problema é pensar, quem é que nos fez as promessas? Foi Deus que nos prometeu?
A promessa que Deus prometeu para você, como foi essa promessa? Foi através de sonho, revelação? Você viu um anjo falar com você? Ou um profeta colocou a mão na sua cabeça e prometeu alguma coisa? Você precisa entender e saber se Deus falou, porque se Deus falou, Ele cumpre. Independentemente se você vai acreditar nisso ou não. Ah, Deus me fez promessas, eu sei que Ele vai cumprir. Não interessa se você sabe ou se você não sabe. Se é Deus que falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E aí, isso aconteceu também com Zacarias, no Novo Testamento, quando o anjo chegou e disse assim, a tua mulher terá um filho, né? E colocarás o nome dele de João. E ele disse assim, mas como isso pode acontecer? Ora, Zacarias vivia orando, a mulher de Zacarias vivia orando a Deus para que desse um filho. No dia que Deus chegou para ele e disse assim, tua mulher terá um filho, ele não acreditou. E o anjo disse assim, eis que tu ficarás mudo e não poderás falar, até o dia que as minhas palavras se cumprem, porque no seu tempo elas se cumprirão, mesmo que você não acreditou, mas ela vai se cumprir. Mas você vai ficar mudo. Quer dizer, alguma coisa a gente perde por não acreditar em Deus. A gente perde por não acreditar, a gente perde por não crer, a gente perde por não obedecer, mas Deus cumpre aquilo que Ele promete. Agora, se as promessas que nós ficamos esperando, se esforçando, acreditando, lutando, olha que Abraão disse, Senhor, tá bom, não quero saber de outro filho, viva Ismael na tua presença, tá bom, eu estou satisfeito com Ismael, viva Ismael na tua presença, Senhor. Ele é o meu herdeiro, ele, para mim, isso já é o suficiente. Mas Deus disse não. E quando passou-se poucos dias depois, isso não passou-se anos, poucos dias depois, Abraão com 100 anos e Sara com 99, Deus vem e diz assim, olha, por este tempo da vida eu virei, tu terás um filho. E Sara riu, não acreditou. E Deus disse assim, por que ela está rindo? Há alguma coisa difícil para Deus? E ela com medo disse, eu não ri. Ele disse, não diga isso, você riu. Mas você terá o filho. E ela colocou o nome dele de Isaac, que quer dizer riso. Então Deus não se importa se nós acreditamos ou não, se nós cremos ou não. Se o mundo acredita que Deus vai acabar com ele, não importa, Deus vai acabar. Deus disse assim, eu farei um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Não importa se as pessoas não creem, se elas não acreditam, não importa a maneira como os crentes hoje agem, né? Sem saber o que estão procurando, né? Vivem, a maioria dos crentes, eles vivem assim como um cão correndo atrás do rabo, você já viu, né? Dando voltas. Eles entram nas igrejas assim, procuram uma coisa, vai para outra, procura aqui, vai para outra. Eles não sabem o que querem. Quando a gente não sabe o que quer, quando a gente não sabe o que está procurando, a gente não chega a lugar nenhum. Quando nós não sabemos, quando nós não temos objetivo na nossa vida, quando nós não temos um propósito na nossa vida, nós não chegamos a lugar nenhum. Vamos chegar com 60, 70, 80, 90, 100 anos na vida e nós não vamos chegar a lugar nenhum porque nós não sabemos o que queremos nem o que estamos procurando. Mas Deus valoriza o mérito do ser humano, o homem que obedece, o homem que crê, o homem que busca a Deus. Para encontrar, eu estou buscando a Deus, eu estou querendo achar o Senhor, achei aquilo que eu queria, é isso que eu quero, é nisso eu vou perseverar. E este homem vê a glória de Deus.
Deus disse: não me importo com o que você está pensando, Abraão. Não me importa se você não acreditou. Ele acreditou em Deus lá com 75 anos, quando Deus chamou ele para fora de uma tenda e disse: olha para as estrelas do céu, Abraão. Um homem que a mulher dele era estéril. Ele disse assim: se tu podes contar as estrelas do céu, Abraão? Ele disse: não, Senhor, mas assim será a tua descendência, será como as estrelas do céu, será como a areia do mar. E virá de ti, Abraão. Os teus descendentes sairão de ti e da tua esposa Sara. Esse é o meu. Quanto a mim, ele diz assim, quanto a mim, Deus estava dizendo assim, quanto a mim, o meu pacto contigo é esse. A minha promessa para ti é essa: os teus descendentes serão como a areia do mar. E sabe o que isso significava? Que todos os salvos que estarão lá no céu, desde Adão até o último homem que nascer na face da terra, todos os salvos que foram escritos no livro da vida são a descendência de Abraão. A descendência de Abraão do pacto. Não existe na Bíblia nenhuma promessa maior, promessas maiores do que as que Deus fez para Abraão. Não existe na Bíblia Sagrada, nenhum ser humano recebeu da parte de Deus promessas como Abraão recebeu. Não existe. Nem Moisés, nem Elias, nem Ezequias, nem nada. Ninguém recebeu promessas tão grandiosas quanto Abraão. Porque com Abraão, Deus começou o plano da salvação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Mas tudo tem seu preço. Abraão duvidou de que Deus cumpriria a promessa dele em determinados momentos. Abraão acreditou quando ele era jovem, quando ele achava, dentro das circunstâncias humanas dele, Deus podia sim cumprir aquele plano. Mas 10 anos depois, com 85 anos, ele disse: não, acho que não é desse jeito, vamos dar um jeito aí. E aí providenciaram o nascimento de Ismael. Quando ele tinha 100 anos, que ele não tinha mais condições nenhuma de ter filhos, e Sara 99, Deus vem e diz assim: não, agora eu vou cumprir minha promessa. E cumpriu. Então, quando Abraão tinha o seu filho, Isaac, Deus diz assim: sacrifica o teu filho a mim no lugar que eu vou te mostrar. Aí a fé de Abraão foi levada ao extremo. Ele foi levado ao extremo. Abraão já não era mais um homem que podia duvidar de Deus. Porque ele disse assim: olha, eu tinha 90, minha esposa tinha 99 anos, eu tinha 100 anos, Deus disse que ia me dar um filho e ele me deu. Agora eu não posso, eu não tenho mais desculpa para não acreditar em Deus. Agora a minha fé vai me levar a um outro canto. Então eu penso o seguinte, isso Abraão pensando com ele: nem a morte vai impedir Deus de cumprir aquilo que ele me prometeu. A Bíblia diz no Novo Testamento que quando Abraão levou o filho dele para sacrificar, ele acreditou que Deus era poderoso para levantar o filho dele da morte e cumprir em Isaque as suas promessas, porque ele diz assim: o meu pacto será com Isaque, o teu filho. Portanto, Deus não podia matá-lo. E se Deus matasse, Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos, para cumprir a sua promessa. Abraão estava face a face com Deus. Abraão estava vivendo um momento de uma verdadeira comunhão com Deus, de dizer: Deus, hoje eu verei o Senhor ressuscitar o meu filho da morte, para cumprir nele as suas promessas.
Porque a promessa que Deus não cumpre é a promessa que Deus não fez. Porque Deus não é homem para que minta. E nós precisamos ser levados ao princípio de que Deus não se engana, Deus não mente e Deus não brinca com ninguém. A ponto de levar um homem como Abraão, sofrido, que viveu a vida inteira, sabia que a maior bênção que um ser humano podia ter na terra era a bênção de ter descendentes que perpetuassem o seu nome. Então ele disse: Deus é poderoso para ressuscitar o meu filho dos mortos, para cumprir nele a sua promessa. Então nós vemos no capítulo 22 do livro de Gênesis o quanto Deus valoriza o mérito que existe no homem. Porque o mérito de Deus não falha. Mas ele espera fazer aliança e ter comunhão neste mundo, nessa terra, com pessoas, com homens de verdade, com mulheres de verdade, com pessoas corajosas, com pessoas obedientes, com pessoas que o buscam de todo o coração. E não que fica dando voltinhas de igreja em igreja, procurando uma coisa que nem ele sabe o que é, que ele quer. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. E o que Deus admira, e que Deus ama, e que Deus procura no homem, é isso que ele viu em Abraão. Um homem de verdade. Um homem em quem ele podia confiar. Ele podia contar com ele. E ele diz assim para Abraão: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, porquanto tu obedeceste, porquanto tu agiu dessa maneira, a minha parte eu cumpri, a tua parte tu também cumprisse. Tu cumpriu a tua parte, Abraão, porquanto tu fizeste essa ação. A fé sem as obras é morta. Então, Abraão mostrou que tinha fé em Deus porque ele fez aquela ação. E não negaste o teu filho, o teu único, que deveras, que a partir de agora te abençoarei. E grandemente, multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Porquanto obedeceste a minha voz. Obediência a Deus. Abraão obedeceu quando Deus disse: sai da tua terra e vai para uma terra que te mostrarei. Tudo começa quando nós obedecemos, vamos sendo guiados, dirigidos e orientados por Deus, fazendo aquilo que Ele nos manda fazer. Mas os crentes, na maioria, andam soberbos, arrogantes, levantando a mão para o céu, alimentando ressentimentos contra o Senhor, como se Ele não cumprisse as suas promessas, como se Ele não fosse o Deus que, apesar das nossas infidelidades, apesar da nossa leviandade, da leviandade de muitos de nós, podemos rir das promessas de Deus, podemos desobedecer, podemos gritar, podemos falhar, mas Deus não falha. Deus é verdadeiro. E quando ele acha um homem como Abraão, ele diz assim: Abraão, meu amigo, deste dia em diante o meu nome será Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Quando Deus se encontrou com Moisés pela primeira vez,
Ele disse: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Este será o meu nome eternamente, de geração em geração. Se você quiser invocar o Deus verdadeiro, diga: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, ouve-me, porque este é o nome de Deus eternamente, de geração em geração. Foi quando Deus disse assim, e Moisés disse assim: Senhor, como eu vou dizer para eles perguntar o teu nome? Diga assim: eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a voz. Mas diga mais para ele: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a voz. Eu sou o que sou. Mas o meu nome eternamente será esse: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Por quê? Porque com estes homens Deus fez aliança. Deus cumpriu suas promessas. E chamou de Abraão: Abraão, meu amigo. Abraão, para nós hoje, é o pai da fé. Não existe impossível para Deus. A gente sabe disso. Agora, ficar tentando a Deus, obrigando Deus a cumprir o que ele não prometeu, não nos levará a lugar nenhum. Esta é a promessa que Deus não cumpre. A promessa que ele não fez. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque ele é fiel e cumpre o que promete, porque para ele não há impossível. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém.